Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma reflexão da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Quero deixar e compartilhar com todos os ouvintes no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23 e 24. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Estamos diante de uma passagem bastante linda da parte de Deus. Este capítulo do livro de Gênesis, chamado em língua hebraica de Bereshit, encontramos agora a história de um jovem que aos 17 anos de idade ele sonha, e o sonho ele vê a estrela, a lua, o sol se prostrando diante dele. E depois ele tem outro sonho no qual o seu feixe é elevado e os feixes dos seus irmãos se curva diante do feixe dele. E a Bíblia agora diz que os irmãos de José agora começam a invejá-lo, começam agora a maquinar o mal contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus planos, contra os seus projetos, podemos dizer assim. E a Bíblia diz agora que Jacó, seu pai, dá ordem aos seus irmãos, para os irmãos levar as ovelhas, porque os irmãos deles eram pastores de ovelha, para pastar em Siquém. Siquém é um lugar de pastos verdejantes, e de Hebrom a Siquém é 111 quilômetros. Mas a Bíblia diz que os irmãos dele agora vão para Dotã, caminha mais 31 quilômetros, no caso 142 quilômetros. E Dotã era uma terra de poço, significa Dotã, cercanias das águas. Então era um lugar onde tinha muitas águas, muitos poços, muitas cisternas. E a Bíblia diz agora que estes homens vão para lá, e José vai também enviado pelo seu pai para levar mantimento e saber como é que estavam os seus irmãos e o seu rebanho. E é onde nós lemos aqui que quando os irmãos de José o avistam de longe, e José se aproxima deles, eles arrancam a sua capa, a sua túnica. Muitos dizem que os irmãos invejavam a túnica, mas eles não invejavam a túnica, porque a túnica de José não cabia neles. Ele já arranca a sua túnica e agora lança José naquela cova. E a Bíblia diz que a cova não havia água nela. E eu começo agora a meditar na palavra de Deus que os sonhos de José não eram meros sonhos humanos, porque Deus não sonha, Deus projeta e faz o ser humano sonhar. Mas só que os sonhos de José foram projetados por Deus. Eu já consigo sentir a presença dele, porque Deus projetou, traçou algo para a vida dele e agora faz ele sonhar aos 17 anos de idade. E os irmãos agora não entendem aquele plano, aquele projeto, e traça ali uma maldade contra a vida desse homem, deste jovem. E o que é que Deus fala conosco nesta noite? Que alguém pode frustrar os teus sonhos e os teus projetos, mas ninguém consegue frustrar o Deus que projetou a tua história. A Bíblia diz que agora aquele jovem é jogado na cisterna, porém a cisterna Deramandaragai estava sem água. Aqui eu já posso ver Deus trabalhando, agindo, secando aquela cisterna para dar livramento a José. Meu Deus,
Mai, Oxai. A cisterna estava vazia. Meu Deus. Era Deus livrando José daquele mal. Deus, nesta noite, Ele é livramento na tua vida. Deus está te livrando das garras do adversário. Meu Deus. Darabacamanai. Deus está dando livramento a alguém das garras do inimigo. Talvez alguém veja os seus planos, seus sonhos. Pode até tentar frustrá-los, mas não frustra o Deus que projetou. E quando José cai naquela cisterna, e a cisterna está vazia, era sinal, meu Deus, que Deus estava cuidando de José. Dai, ó, vassui, porque se ele cai com a cisterna cheia, meu Deus, ele se afoga e os planos de Deus se frustravam. Mas a Bíblia diz que a cisterna estava sem água. João 42, 2 diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus sonhos pode ser frustrado. Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: ninguém frustra os teus planos ou os sonhos que eu tenho projetado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Talvez você queira desistir nesta noite, mas Ele diz para você nesta noite: ninguém frustra aquilo que eu tenho para contigo. Haverá livramento, haverá provisão, haverá providência. Narabacamanai. José não vai morrer nessa cisterna. Esta depressão não te mata. Essa situação difícil não te mata.